Nosso assunto agora é a crise na educação. Aumentou a verba cortada dos institutos e universidades federais após o governo zerar contas do Ministério da Educação, que havia desistido do bloqueio, mas voltou atrás e retirou valor maior ainda que o anunciado antes. A medida afeta pagamentos como contas de luz, água, coleta de lixo, salários de terceirizados e bolsas de estudos, por exemplo. O anúncio, divulgado ontem à noite, pegou de surpresa o CONIF, que representa os institutos federais, e a Andifes, que é a Associação das Universidades Federais. Se de um lado ontem o Ministério da Educação restituiu os limites dos nossos gastos, ou seja, da possibilidade que nós tínhamos para poder pagar as contas, de outro lado, o Ministério da Economia, com a outra mão, simplesmente retirou os recursos. A rigor, a situação agora está, inclusive, pior do que a situação do início da semana, porque foram abrangidos agora, com essa retirada financeira, inclusive empenhos anteriores que já tinham sido feitos. O tamanho desse corte para as universidades, em plena reta final da nossa execução orçamentária, é num montante de aproximadamente 431 milhões de reais. Isso é uma situação inédita. O governo acaba no dia 31 de dezembro, a máquina pública precisa continuar girando, as universidades precisam manter os seus compromissos. Estamos na esperança e no diálogo que essa situação seja revertida pela sua imensa gravidade o mais brevemente possível. Pois é, e as instituições, claro que temem, esse novo corte aí nos orçamentos pelo governo federal. É que com menos dinheiro em caixa, as instituições não vão conseguir arcar com as despesas. Com isso, devem também diminuir os atendimentos à população e os auxílios dos alunos. Leonardo está no 4º período do curso de Física na Universidade Federal de Alfenas. Ele, que veio de Lambari, se mantém com o auxílio que recebe todos os meses. Mas esse é um dos benefícios que está em risco na instituição. É imprescindível. Esse auxílio permanência que a Unifal disponibiliza paga todas as minhas contas aqui na cidade. Sem ele, não tem outra possibilidade de continuar aqui. Depois do bloqueio orçamentário de 438 milhões de reais que ocorreu no meio deste ano, na segunda-feira o governo federal anunciou um novo corte destinado às universidades e institutos federais, no valor de 244 milhões. Ontem liberou o dinheiro, mas em menos de 24 horas voltou a bloquear os recursos. De imediato, nós temos o comprometimento, inclusive, das obras que estão em andamento. Mas compromete despesas básicas, como energia, água, compromete a nossa capacidade de pagamento, de honrar o nosso compromisso com a empresa que contrata os nossos terceirizados, as nossas bolsas para os estudantes. A Universidade Federal de Lavras informou que já está com pouco mais de 3 milhões de reais bloqueados. A situação é semelhante em outras instituições, como o Cefet e o Instituto Federal do Sul de Minas. Para o coordenador do Departamento de Promoção e Prevenção da Unifal, além da falta de recursos financeiros, a comunidade acadêmica ainda convive com a constante ameaça de corte, o que impacta diretamente no índice de desistência de muitos alunos, beneficiados pelos programas sociais dessas instituições. A partir do momento que a gente é ameaçado que vai ter o corte, a gente já começa a diminuir esses benefícios para poder fechar o ano sem entrar em vermelho. E aí o que acontece, como já aconteceu há alguns anos, mesmo quando a verba volta, aquele estudante que não se alimentou em maio, junho, julho, eu não tenho como agora em novembro mais dar alimentação para ele. Ele simplesmente já saiu da universidade porque ele não teve condições de permanecer. E os que permanecem podem ter a formação comprometida, o que pode refletir nos serviços prestados à população futuramente. Esse profissional vai atuar diretamente na sociedade, então a formação aqui oferecida não é só uma formação técnica, para que esse e essa discente atue ativamente na sociedade, E aí, com esses cortes, pensando também que os discentes que hoje entram na Unifal são discentes da classe trabalhadora, são discentes de renda baixa. E esses discentes são os primeiros a serem afetados, então o corte impacta em diversas áreas.